Olá, meus amigos do Proseando nas Gerais, já estamos aqui no segundo bloco e eu doido para saber mais histórias de Márcia Prates, que além de artista plástica, eu posso dizer que nesse período que eu estou aqui em Montes Claros, vim para cá em 2008, mas eu já considero como minha amiga, porque Sim. a gente junta, quando junta para a gente bater papo, nossa, é história que não acaba mais. Muito riso. Vamos lá para saber dessa Guinhar, que escola é essa, que te mudou a partir do momento que você tinha uma visão de arte e aí foi conhecer a arte para valer. A Guinhar foi uma fase maravilhosa na minha vida. Me deu um empoderamento a Guinhar. O que você precisava. O que eu precisava. Então, completou a minha vida, sabe? O Renato era uma pessoa que ficava pelo trabalho. E eu em casa, cuidando de empregada, de casa, né? E conhecendo aquele ambiente que eu não conhecia, Sim. que era muito mais informações do que Montes Claros, né? Então, foi tudo muito diferente para mim. E daí eu fui para Guinhar e foi uma vitória. A Guinhar, para mim, já representou uma vitória. Entrar lá. Entrar lá. Então, aí foi muito interessante, porque eu consegui, diante de tudo que eu passava, né, das horas que eu vivia em casa, lá, porque eu já estava afastada da escola, Sim. que eu era professora primária em Montes Claros. Quando eu mudei para lá, eu afastei por causa de gravidez, uma atrás da outra e tal. Literalmente uma escadinha. Uma escadinha. E aí eu me afastei e fui fazer arte, que me proporcionava muita alegria e tudo, né? Fui para Guinhar. E a Guinhar trouxe tudo de maravilhoso para mim. Tudo. Ela é uma escola muito conceituada. E era no porão do Palácio das Artes. No centro da No arte centro de morosa. Belo Horizonte, em frente ao Conservatório de Música. Era um ambiente maravilhoso, do lado do parque, né? Do parque Quem lá. gosta de arte não tinha lugar melhor. Nossa, nossas aulas eram no parque de desenho. Então, eu quero te contar uma alegria que eu tive ainda com a Guinhar. Hoje. Hoje? A semana passada foi aniversário da Guinhar. 70 anos da Guinhar. 75 anos da Guinhar. Então, eu peguei o carro e fui para Belo Horizonte, 400 quilômetros. Para comemorar o aniversário. Para comemorar o aniversário, encontrar com os colegas. Tudo no parque. Demais. Maravilhoso, maravilhoso. Que colegas você fez lá? Que recordações que te traz, ou que te trouxe essa visita tão recente lá? A minha formação técnica em arte se dá pela minha passagem na Guinhar. Eu sei desenhar uma figura humana, eu sei desenhar uma casa em perspectiva, eu sei desenhar uma rua em perspectiva, tudo por causa da Guinhar. Eu fiz a parte técnica lá, desenho de figura humana, fiz perspectiva, fiz toda a técnica com artistas renomados da Guinhar. E me formei lá dentro como litógrafa. Então, eu sou gravadora, eu faço rótulo de lata, dinheiro. É mesmo? Faz uma de 100 para mim. Porque a litografia é isso. É a técnica que faz o rótulo de lata, que faz a nota, sabe? E eu me formei nisso aí com a Lotus Lobo, Sim. da Guinhar. E foi muito interessante, muitas histórias, muitas histórias. Eu vou querer saber uma delas, mas uma história que eu estou querendo tentar entender, porque depois de tanto tempo sob a batuta dos pais, vamos colocar os dois na história aí, e você conseguiu bater as suas asas, como é que ficava com essa distância, 400 quilômetros, o contato, aquela saudade, a vontade de saber como é que estava, a batuta com vontade de bater ali para saber se a filhinha estava bem? Voltando, quando eu vim embora de novo, de 15 em 15 dias eu voltava em Belo Horizonte. Eu não aguentava ficar por aqui, entendeu?
Então, minha terra, que eu amo, mas eu tinha que voltar lá, tinha que fazer arte. Eu, como litógrafa, eu tinha que desenhar na pedra, que aqui não tem a pedra. Eu tinha que desenhar, tinha que imprimir a prensa enorme. Sim. Então, eu tinha que ir lá exercitar essa parte. Né? E, com isso, eu vivia em Belo Horizonte e não vivia, né? Tava e não tava. Tava e não tava, né? E ficava daqui para lá, de lá para cá, de trem às vezes. Eu queria ter andado nesse trem, eu confesso. Maravilhoso o trem azul. O pai aprovou depois disso, quando ele descobriu que você estava na Guinhar? Mamãe foi a minha maior advogada de defesa, né? Segurou a barra com o pai. Mamãe ficava toda envaidecida e papai, né? Então foi na dela. E ele achava maravilhoso. Todo jornal que saiu alguma coisa eu levava para ele. Você estava sendo reconhecida, né? Sim. Aí, quando vieram os convites para a Europa, aí é que ele, acho que engoliu melhor. Por que eu não dei asa para essa minha filha mais cedo? E aí a coisa continuou, né? E como é que foram? Já estou curioso para saber, porque se as bagunças nossas já são boas, você imagina a bagunça de artista. Como é que histórias que tem lá de dentro da Guinhar, com os seus companheiros, com os seus da Guinhar, que a gente não aprontava? podia falar tanto, é que nós íamos desenhar a turma toda na gafieira. Na gafieira? Na gafieira. Que lugar bom para ter uma aula. Em Belo Horizonte, nós íamos com o bloco, todo direitinho como aluno, mas desenhar na gafieira. Gafieira. Quer dizer, nós não dançávamos, eu não dançava, mas desenhava. Na verdade, era um ambiente assim disputado, inclusive, né? Bem frequentado. O elite em Belo Horizonte era o suprassumo da dança e tudo, né? Mal localizado, mas a gente ia em grupo e tal. Você não era pé de valsa? Você não gostava de dar um... Eu gosto de dançar, eu sou dançarina hoje. eu danço flamenco. Dança flamenco? Onde é que aprendeu? Lá com a Elisa. Não, aqui com a Elisa. Ah, tá. Aqui no Pátio Flamenco. Então, é importante para mim a dança também. Eu acho que toda vertente que dita a arte, eu quero estar. Então, é por isso que eu estou na dança. O canto não, apesar de eu ter tios cantores, o Nivaldo Maciel, meu tio, mas canto não, mas dança, escrever e pintar. É contigo mesmo? Sim. Que maravilha. Uma vez de volta a Montes Claros, aquela que até não tinha colocado, não tinha questionado no primeiro bloco, que você se tornou professora, né? Até porque naquela época praticamente era contabilidade ou então magistério. É, exatamente. Né? E agora, esse seu lado, professora, também foi bom para o futuro. Porque hoje, para você ensinar a sua arte... Sim, exatamente. Você aprendeu as técnicas lá atrás. Sim. Agora, só que eu, na minha indisciplina, que eu não gostava de obedecer horário, etc. Já com o pé fora do chão, né? Já querendo voar, né? É, e que artista tem, né? Que o artista sempre está... O artista não vive nesse planeta. Está por aí, né? O artista está por aí. Mas muito apegado às emoções e tal, né? Aí eu tinha uma tia que tinha o Jardim de Infância Presidente Bernardes, onde é o Banco Brasil hoje, o centro. E ela me colocou lá. Eu casei, no mesmo mês ela me chamou para trabalhar. Para dar aula lá. Para dar aula. E eu, como gosto muito de criança, já visto os 6 filhos. Não é à toa.
o time de vôlei completo. Aí eu fui dar aula lá e amava, gostava muito. Mas aí eu arranjei uma brechinha e fui trabalhar na secretaria. Então aí eu já me livrei um pouco de dar aula. De dar aula, daquela coisa de sala de aula mesmo. De sala de aula. Mas foi maravilhoso enquanto durou. Lembrando o que você acabou de dizer, que realmente o artista vive com os pés e muitas vezes a cabeça nas nuvens, como é que você classifica a Márcia Prates mãe? Que no meio de tanta imaginação, de tanta emoção, ainda vivia a emoção de ter que trocar fralda, ter que dar mamadeira, ter que dar a comidinha, ter que ensinar e educar esse time de vôlei aí. Mas aí vem o lado que eu copiei da mamãe. Eu fiz uma cópia. Eu sou uma mãe, fui uma mãe extremada. Sabe, meus filhos em primeiro lugar, sempre. Marido achava ruim, mas era filha em primeiro lugar. E eu não tinha tempo de não ser assim, porque a diferença de idade de um filho para o outro era 11 meses, 12 meses. Tudo, terminava a quarentena ali e já vinha outro. Verdade. Então, isso aí eu tirei de letra. Conseguiu. É porque eu copiei mamãe também. Eu via aquilo. Mamãe muito apegada, muito honesta, muito fazendo tudo assim. E eu fui na dela. E eles foram na sua? Hoje você tem artistas herdeiros? Eu tenho um dentre os 6. Dos 6 sai um. Eu tenho uma filha que é fisioterapeuta e que é a terceira do ranking nacional, nacional no tênis. No tênis, ela tem troféu, ela tem troféus de vários países e tal, e no nacional ela é a terceira do ranking. Que maravilha, vamos ver ela na Olimpíada qualquer hora dessa. Desse tamanho. A Renata. E a Andréia, que é a minha artista. A Andréia é a primeira filha, Ela é uma artista gráfica, mas corresponde perfeitamente, sabe? Ela cria com muita facilidade. E está sempre frequenta direto, está sempre comandando comigo. Lá o seu ateliê. Ela trabalhou lá, ela agora já não está lá. Mas ela ficou lá comigo muito tempo e era minha paixão, porque eu não precisava pensar em nada mais, né? Só fazer arte. Aí é que está uma outra pergunta. Tá certo que passado o tempo, Montes Claros foi crescendo, né? Ela foi se expandindo, ela foi se tornando a capital do norte de Minas. Sim. Como viver de arte, né, em cidade do interior? Porque você falar em Palácio das Artes, você falar na Guinhara e tudo mais, é uma coisa, em Belo Horizonte. E Montes Claros? É uma história diferente. É uma história diferente, mas eu, capciosamente, eu notei que Montes Claros, que você tinha que ir até. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu comprei um lote no Melo e abri a Casa de Cultura. Não abri a Casa de Cultura, abri o meu ateliê. De porta aberta para a rua. E aí eu comecei a falar, que eu ficava lá trabalhando, e que vai lá para você ver o quadro que eu faço, eu pinto com terra, eu não pinto com tinta. Aí comecei a despertar na população o interesse por uma coisa diferente. Aí visitaram arte. Você acha que porque desde que eu mudei para cá, parece que é quase que um slogan da cidade. Montes Claros é uma cidade de artistas. Sim. Aqui você falar da música, da dança, da pintura, da escultura, de todos esses tipos de expressões, do grafite e tudo mais, a arte aqui, ela realmente está no ar. Isso facilitou para você se enraizar e dar frutos? Sim, de certa forma. De certa forma, porque a minha intenção era de criar, de produzir, mas de vender. Eu queria que as pessoas tivessem o meu trabalho.
Entendi. E isso não estava ainda aqui. Apreciavam, sabe? mas não Apreciavam e, de certa forma, eu me decepcionava achando que ainda não estava bom. Uhum. Mas a minha intenção, muito tempo depois, começou a ser. Montes Claros hoje está um pouco saturada já do meu trabalho. Eu acho que não. Eu ia falar exatamente o contrário. Porque se você colocar, vamos citar duas pessoas aqui do mesmo ramo, duas pessoas que eu conheço, duas pessoas que eu tenho contato, que são artistas, Felicidade Patrocínio e Márcio Leite. Sim. Artistas de tela, de pintura, totalmente diferentes. As artes ou a expressão. Os caminhos são. Mas quando você cita Márcio Leite, você fala em Felicidade Patrocínio, você fala em Márcia Prates, torna-se uma referência. Qualquer um sabe o que é, como é, quem é e que é a arte. E isso hoje, acho que é impossível alguém falar que você está saturada. Não, o problema é o seguinte, o que eu não acho que é problema, mas acontece o seguinte, eu tive a felicidade, de novo... Outra felicidade. Eu tive a felicidade de pintar com pigmento natural. É uma diferença, é um diferencial. Né? Eu vou parar aqui para a gente ir para o intervalo, porque isso, para mim, que conheci tantos artistas, graças ao trabalho de jornalista, eu conheci muitos artistas na cidade e eu literalmente me apaixonei pelo resultado que dá uma tela feita de terra. Você fala que aquilo lá é tudo, menos terra, e é a própria. E eu vou para o intervalo rapidinho para a gente voltar aqui no tempo, descobrir aonde começou tudo isso. Uhum. Quer tomar uma aguinha? Vai lá, mas volta. Já já a gente está de volta.